Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado pela tua tão maravilhosa palavra, Senhor, obrigado, ó Deus, pela bênção de podermos estar aqui, ó Deus, te adorando, consagrando a nossa vida a ti e aprendendo sobre a tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos cada dia mais, ó Deus, a partir do quanto, ó Deus, conhecemos de ti, do quanto aprendemos de ti, do quanto podemos, ó Deus, compartilhar de ti na vida de outras pessoas, ó Deus. Abençoa nossas vidas, abençoa nossas mentes e que possamos crescer mais essa noite, ó Deus. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, Igrejas que Transformam o Brasil é um livro não muito comum para você falar para a igreja. Entenda, esse é um livro que você fala normalmente para pastores. Pastores que precisam entender como liderar suas igrejas ou como transformar sua igreja em uma igreja que tem sido chamada de uma igreja transformacional. Mas o desafio de hoje não é falar para líderes necessariamente, nem para pastores mestres ou pastores sênios, mas entender o quanto eu, enquanto igreja do Senhor também, preciso crescer e preciso aprender a ser uma pessoa transformacional na vida de outras pessoas. A discussão inicial do livro é sobre como uma igreja pode medir o seu crescimento. O texto mesmo que nós lemos fala de Paulo circuncidando Timóteo e diz que eles andavam por aquelas regiões e eles pregavam o Evangelho e as igrejas iam crescendo em número. E por muito tempo a gente entendeu, e muitas pessoas entenderam e estudaram sobre isso, que a forma de você medir que uma igreja estava crescendo era simplesmente contando as cabeças na hora do culto. A gente não é contra isso, e eu não sei se você sabe, mas a gente conta as pessoas de todos os cultos, e a gente tem guardado há quase 10 anos o registro de cada culto da nossa igreja, até porque a Bíblia diz que quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, quando ele pregou a segunda vez em Atos, 5.000 se converteram, e ele só sabia que era 3.000 e 5.000 porque contaram, né? Então, contar não é pecado, então contar não é um problema. Então, a questão é, será que simplesmente crescer 3, 5, 8, 10 mil pessoas, essa igreja está crescendo? Porque a gente começa a ver no Brasil igrejas e templos gigantescos, né, atraindo milhares e milhares de pessoas, mas muitas vezes o que é pregado nessa igreja é uma teologia da prosperidade, ou é uma heresia qualquer, ou é um movimento qualquer. Então a grande questão é medir uma igreja, que uma igreja é saudável, que uma igreja tem crescido na presença do Senhor. Como é que eu posso medir isso? E o pastor Sérgio
no seu livro, ele pegou 7 marcas de uma igreja saudável. E através de uma pesquisa científica, que foi a pesquisa do doutorado dele, ele avaliou milhares e milhares de igrejas no Brasil para entender se essas igrejas no Brasil elas tinham essas 7 marcas. O que a gente precisa, então, na nossa vida, enquanto juventude, enquanto igreja do Senhor, a gente precisa entender essas 7 marcas que foram tiradas das Escrituras, que vão dizer o quanto a nossa igreja é saudável, o quanto a nossa juventude é saudável e o quanto eu sou um cristão saudável diante do Senhor, enquanto um cristão, enquanto igreja do Senhor, o quanto eu sou transformacional na vida de outras pessoas. O primeiro critério que a gente vai ler hoje, o pastor Sérgio chamou em seu livro de mentalidade missionária. Então ele vai dizer que nós precisamos ter uma mentalidade missionária. Vamos repetir? Eu preciso ter uma mentalidade missionária. Você não prestou atenção. Vamos fazer 2 gestos para aprender a mensagem de hoje. Diga assim: eu preciso ter mentalidade. Você não fez direito. Vamos fazer de novo agora. Então vamos lá. Mentalidade missionária. Olha que coisa bonita. Chamar a copia já já, né? Mentalidade missionária. É isso que a gente precisa ter. Essa é a primeira marca. Vamos estudar 7. Né? Vamos ter uma vigília pré-radicalis. Nessa vigília a gente vai estudar as marcas da oração, da adoração. Vamos ter um workshop para líderes na última semana desse mês. Lá a gente vai estudar liderança corajosa. Mas a ideia é que a gente passeie pelos seminários, vigílias e cultos, que a gente passeie por esses 7 princípios. Mas um princípio inicial e um dos mais importantes é que a igreja do Senhor, é que nós precisamos ter mentalidade missionária. E eu escolhi esse texto, o pastor Sérgio cita esse texto no capítulo, e eu acho que ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, vamos voltar para o capítulo, para o versículo 1, e vamos ver uma coisa interessante nesse texto, né? Vamos ver a partir do versículo 1. Vamos ler de novo. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado quem? Timóteo. Sua mãe era judia e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Eu quero começar aqui com um ponto interessante nesse texto. Você percebeu que Paulo está voltando de sua viagem missionária, se encontra com um jovem Timóteo. Nós sabemos como esse homem era um homem de Deus, um homem jovem, mas um homem temente ao Senhor. Paulo queria fazer sua viagem com Timóteo. Paulo queria trazer Timóteo em sua viagem. E você sabe o quanto Paulo questionou a validade da circuncisão como algo passivo, como algo necessário para a salvação. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Os judeus tinham como costume, nos primeiros dias de vida dos seus filhos, cortarem com a pedra pontuda o prepúcio, a fimose, né, do judeu. Isso era a circuncisão. A grande questão, e a grande questão discutida no Concílio de Jerusalém, alguns concílios que são trazidos no próprio livro de Atos, capítulo 15, é que os irmãos judeus convertidos ao cristianismo entendiam que a circuncisão ainda era necessária. Paulo vai discutir que a circuncisão ela não é mais necessária. E ele vai escrever em outras cartas que a salvação ela é unicamente pela fé, e Paulo vai ser extremamente enfático em dizer que a circuncisão não salva. Só que na hora que Paulo se defronta, se encontra com o jovem Timóteo, filho de uma mãe judia e filho de um pai grego, e por ser filho de um pai grego, não circuncisar o Timóteo. Só que Paulo vai andar por um território repleto de judeus convertidos ao cristianismo. Paulo diz assim: Timóteo, circuncisão não serve de nada, amém, Timóteo? Timóteo, tremendo o queixo e morrendo de medo, disse: sim, Paulo, não serve de nada. Circuncisão não salva, não é, amado Timóteo?
Timóteo, sim, Paulo, não salva, graças a Deus. Porque ser circuncidado ao 3º, 4º, 7º dia era uma coisa. Ser circuncidado com 25 é outra. Fazer fimose pequenininha é uma coisa. Fazer como eu fiz aos 12 é uma desgraça. Né? Coisa horrível. Agora imagina fazer na idade de Timóteo. Eu fiz com anestesia, Timóteo fez na pedra. Então Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, circuncisão serve de alguma coisa, Timóteo? Timóteo, graças a Deus não. Circuncisão salva, Timóteo? Louvado seja o Senhor Jesus, que não. Aí Paulo diz, mas vamos circuncisar essa piroca? Aí Timóteo fez, para quê, Paulo? Para quê, Paulo? Gente, entenda que coisa interessante. Há quem discuta a falsidade desse fato, como se Lucas estivesse equivocado ao falar sobre Paulo nesse texto, por dizer que isso seria tamanha incoerência de Paulo. Como é que Paulo é o que mais critica isso e Paulo convence, coitado do Timóteo, com essa idade, a ser circuncidado. Por que Paulo faz isso? Simplesmente porque tem um texto que Paulo diz assim, me fiz de tudo para com todos, desde que eu pudesse o quê? Cumprir o meu chamado e levar o evangelho. Paulo sabia, gente, Paulo sabia que a circuncisão não trazia salvação nenhuma, mas Paulo também sabia do preconceito que existia no coração daqueles irmãos, e Paulo sabia que chegando com Timóteo, Timóteo não seria bem visto por aqueles irmãos, mesmo sabendo que não seria bem visto por um erro deles. Mas como na cabeça de Paulo, o que importa é pregar o evangelho a toda criatura, como na cabeça de Paulo, o que importa é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como na cabeça de Paulo ele se faz de tudo para com todos, Paulo diz assim, vamos ser circuncidados, meu irmão? Porque se você não for, mesmo que você pregue a palavra mais maravilhosa do mundo, as pessoas não vão lhe ouvir. Vamos ser circuncidados, mas Paulo, ser circuncidado não muda nada. Eu sei, meu irmão, mas vamos se fazer de tudo para com todos, contanto que a gente possa levar o evangelho. E o cara se circuncida, gente. Uma das coisas que precisa ter na nossa mente, na nossa mentalidade missionária, tem um livro que fala assim, Igreja, Forma e Essência. Esse livro é uma quebra de tabu gigantesca para a gente. Porque nós somos seres voltados à tradição. Você pode se achar a pessoa mais moderninha do mundo. Você pode se achar a pessoa mais moderna do mundo. Mas nós amamos tradições. Nós amamos imitar os outros. Uma vez eu estudei um filósofo, René Girard. Ele dizia que nós somos miméticos, nós tendemos a imitar as pessoas. É interessante quando criança, né, quando Bela está com alguém, ela sempre imita o que a outra pessoa faz. Então, se alguém começa a traquinar, pular, ela começa a traquinar e pular. Não que ela faça isso normalmente, mas ela faz porque o outro está fazendo, ela quer fazer. E aí você diz, é porque é uma criança, Tiago. Não, gente, a gente cresce e a gente imita todo mundo. Sabe aquela roupa ridícula que você vê hoje, semana que vem você está usando? Só porque está todo mundo usando. Sabe, aquelas coisas que um monte de gente faz, e você diz, eu nunca vou fazer isso. Daqui a 15, 20 dias você está fazendo, porque nós somos miméticos, nós tendemos a imitar os outros e tendemos a reproduzir tradições, porque as tradições são seguras, as tradições são confortáveis, as rotinas são boas e as tradições são belas. Então existem tradições no cristianismo, gente, que são belíssimas, que são maravilhosas. Dia desse eu estava conversando com o pastor Márcio Meira, da Anglicana, e ele estava me explicando o sentido daquele negócio que ele bota no pescoço. Vocês já viram aquilo? Ele fica todo de preto, né? Ele prega todo de preto, mas com esse negocinho branco no pescoço. E eu fui perguntar a ele por quê, qual era o sentido daquilo. E ele me explicou, ele disse, preto por causa do meu pecado, mas branco porque, apesar de eu
ser um pecador, o Espírito Santo santifica aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo baseado nas Escrituras, ele sai alvo como a neve. Isso não é belo? Estou doido para pedir um a ele. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Liturgias são belas. Você já foi numa igreja batista tradicional? Dia desses me chamaram para pregar numa igreja batista mais tradicional, lá no Pará. E é interessante, você prega de manhã, aí o povo está no culto da manhã. Aí depois o povo vai para a escola bíblica. Depois você volta lá à tarde com outra pregação, porque o povo foi de novo para o culto. 2 vezes, gente, esse povo é crente. A gente tem 5 opções, fica escolhendo. E ainda tem dia que falta culto, domingo que falta culto. Ele vai 2 vezes por domingo. E o culto tem uns negócios legais assim, sabe? Tem um momento que começa lendo a Bíblia. Olha que coisa linda. Começa lendo a Bíblia. Eu volto dessas coisas querendo copiar tudo. Porque começa lendo a Bíblia. O culto começa lendo a Bíblia. Aí depois tem um momento que todo mundo dá as mãos de 2 a 2 e vão orar. Olha que coisa linda. Aí depois tem o dízimo chama 2 jovens, um homem e uma mulher, eles ficam aqui na frente, aí sai passando as sacolinhas, é tudo lindo, gente. É a mesma liturgia do século XVIII, mas é tudo lindo. É uma tradição que eles repetem há 200 anos, mas é maravilhoso. O que a gente precisa entender, e o que eu quero passar para você é o seguinte: nesse livro Igreja, Forma e Essência, o que ele nos faz discutir é o que nós fazemos que é essencialmente bíblico e o que nós fazemos que é somente uma forma de construir algo que essencialmente é bíblico. Então eu lembro quando eu paguei evangelismo no seminário, o pastor disse assim: olha, eu vou ensinar para vocês o melhor método de evangelismo, entrega de literatura no meio da rua. Sabe o que é literatura? Sabe quando você está em algum lugar e alguém te dá um papelzinho assim, bem feio, sem cor alguma, que diz assim: se você morresse hoje, você vai para o céu? Você já recebeu um desse? Quem já recebeu um negócio assim? Beleza, levantou uma mão, fica com a mão levantada. Quem recebeu assim? Beleza. Quem leu todo, levante a outra mão. 3 crentes. Queria ser evangelizado de novo e leram. E eu lembro que eu fui questionar esse método de evangelismo com o professor. Eu fui: professor, esse método aí, pelo amor de Deus, professor, isso não funciona mais. Isso não funciona mais. Ele fez: meu irmão, saia da sala. Como é que você pode profanar uma coisa maravilhosa dessa? Você sabe quem inventou isso? Sir? Eu fiz: sir? Isso foi em que século, pelo amor de Deus, que inventaram esse negócio? Pelo amor de Deus, não funciona não, professor. Todo mundo que recebe um negócio desse, joga fora, joga no lixo, você acaba passando o ônibus usando isso, você olha depois, está tudo no chão. Isso não funciona. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A essência da nossa missão é evangelizar pessoas, é discipular pessoas e é batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A essência é essa, mas a forma a Bíblia não disse. A forma a Bíblia não falou. A forma a Bíblia não foi enfática sobre isso. Não foi enfática nem na forma de batizar, gente. Tem gente que joga aguinha, tem gente que gosta mais de água, joga mais água. Tem gente que é batista, gosta de banho, mergulha o cara. Mas a Bíblia não foi clara sobre isso, não foi direta sobre isso. Isso é uma coisa que na teologia a gente chama de questões não essenciais. A forma que você batiza e tal, não é essencial. Pregar de terno, isso é essência ou isso é forma, gente? Essência ou forma, gente? A Bíblia diz: pregais a palavra do Senhor de terno? Disse? Não, você sabe, né, que não. Uma pessoa disse que não. Disse, gente, que tinha que ser de terno? Não. Não. Disse que tinha que ter jogo de luz, não podia ter jogo de luz? Não. Disse que tinha que começar o culto lendo a Bíblia? Não. Disse que tinha que, no meio do culto, fazer a oração de 2 em 2? Não. Não.
Isso nos faz entender uma coisa, nos faz entender que uma das grandes competências e dos grandes princípios que a Igreja do Senhor precisa ter é ter a capacidade de analisar contextos. A grande competência que nós, missionários do Senhor, e nós como Igreja do Senhor precisamos ter, é ter a capacidade de analisar contextos. Paulo analisou aqui um contexto e foi até de encontro a algo não essencial da fé, que era circuncidar ou não circuncidar. Paulo diz, circuncidar não salva, mas você gosta de circuncidar? Circuncida. Sabe quando me chamam para pregar na Assembleia de Deus, tu acha que eu sou assim? Primeiro o microfone é pregado numa pedestal aqui, ó. Segundo, eterno gravata, social, até aqui, abotoadura e uma cruz no peito. Como é que eu vou pregar lá? Desse jeito. E dou reteté, e pulo, e dou glória. Entendeu? Porque eu sei que é assim a forma como eles nos ouvem. Sabe o que é, gente, o Centro Metropolitano e a Capela? É porque a gente disse assim, precisamos falar para uma nova geração, precisamos falar para um novo contexto, precisamos ter um novo discurso. Não, precisamos ter o mesmo discurso, mas com outra roupagem, alcançando as pessoas. E aí a gente faz um centro de convenções com um jogo de luz para tu chegar aqui e achar, rapaz, que negócio massa, viu? Aí do nada tu tá achando massa, aí depois tá ouvindo a palavra do Senhor e tá se convertendo. Aí você vai dizer, não, mas eu gosto de uma coisa mais tradicional. Aí a gente pegou e fez a capela. Tu gosta assim, a gente faz a capela. Vai para a capela então, se converte lá. Porque tanto faz, se tu se converte lá, se converte aqui. O que importa é que a gente tenha a capacidade de não sacralizar as formas. Sabe o que eu vejo hoje? Discussões sem futuro algum em redes sociais, é discussões de sacralização da forma. Porque eu batizo assim. Porque nasceu do Senhor da minha igreja, você divide o cálice antes de tomar. A gente é amoroso. Porque na minha igreja assim, não tem dança na hora do culto não, que isso aqui é pecado. Na minha igreja, teatro na hora do culto é pecado. Na minha igreja, jogo de luz é pecado. Tem um grupo surgindo no Brasil chamado neopuritanos. Os neopuritanos. E eu estava falando com um amigo meu, que é presbítero de uma igreja presbiteriana, muito séria aqui em João Pessoa. Ele disse que tem um grupo gigante da sua igreja indo assistir culto em Recife. Porque disse que em nenhuma igreja da Paraíba existe culto bíblico. Por quê? Não, porque começa o culto assim e a liturgia é assim. Sacralização da forma, ao invés de sacralizarmos a essência. A essência, gente, ela permanece e permanecerá para todo sempre e ela não falha. A essência tem que ser para sempre. Quanto à essência, devemos ser duros. Lutero falou sobre isso. Lutero falando sobre Paulo e esse comportamento de Paulo, Lutero disse assim, quanto à fé, devemos ser invencíveis e mais duros, se possível, do que um diamante. Mas quanto à caridade, quanto ao amor, devemos ser mansos e mais flexíveis do que uma vara de cana ou uma folha levada pelo vento e prontos para nos submeter a tudo. John Newton, comentando essa mesma atitude de Paulo, essa atitude aparentemente incoerente, disse assim, Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais. Já viu uma vara de cana? Caba mole, rapaz. Paulo, em assuntos não essenciais, era uma vara de cana, mas nos assuntos essenciais, ele era uma coluna de ferro. Quer discutir comigo se Jesus salva? Serei enfático com você. Serei apologeta com você. Discutirei contigo até o fim. Não arredarei o pé 1 milímetro da palavra do Senhor. Mas tu quer discutir comigo se batismo é molhando muito ou molhando pouco? Vamos tomar um açaí e falar de outra coisa.
Se você vier discutir comigo sobre pregar de paletó, pregar de camisa, pregue do jeito que você quiser, só não pregue nu. Mas a igreja é em Tambaba. Não. Só não pode pregar nu. Entendeu? Sacralizamos as formas, as tradições, e eu repito para você, tradições são belíssimas, tradições são maravilhosas, tradições, sabe, nos deixa às vezes apegados, isso é tudo lindo, tradições são coisas maravilhosas, mas as tradições não são essenciais, elas são não essenciais. Quando a gente começou a Rede Nuvem em Sapé, foi interessante, ano passado, né, a gente tem toda uma forma de fazer Rede Nuvem, né? São os mais despojados e tal, temos um perfil muito específico, pessoas acima de 18 anos, solteiras, né? Então temos um perfil específico aqui na Rede Nuvem. Quando a gente começou a Rede Nuvem lá em Sapé, na zona rural de Sapé, onde a Cidade Viva tem uma igreja que reúne 600 pessoas num sábado, no meio de um sítio, tinha em média 300 pessoas acima de 18 anos. Não casadas ou mais ou menos nesse perfil. Quando a gente foi fazer realmente um censo com a galera para saber quem era Rede Nuvem, no final só tinha uma menina. Porque o resto já tinha engravidado, já tinha se juntado, se separado, se divorciado. Já tinha 3 meninos, tinha menina de 14 anos grávida. Se eu fosse falar de take it easy lá, meu amigo, primeiro o povo não entendendo nem o que era danado de take it easy. Vá para lá com take it easy. Eu vou falar de hashtag Netflix. Falar esses negócios, ninguém vai entender nada. A gente chegou em Sapé, a gente fez, sabe o quê? Uma gincana. Que coisa mais evangélica do que gincana? Gincana para dizer quem sabia mais versículo bíblico decorado. Vocês já lembram disso, gente? Eu fazia isso, meu amigo. Meu Deus, quando eu comecei a liderar a juventude, lá na igreja, não sei de onde, eu fazia gincana. Vamos arrecadar alimento, doar na comunidade. Rapaz, a gente fez em Sapé tudo o que a gente não faz aqui. Na forma. Porque não nos apegamos à forma. Nós nos apegamos à essência. O conceito do utilitarismo e do pragmatismo é um conceito muito negativo, não é verdade? Fazer algo porque é útil e fazer algo porque dá resultado é uma coisa muito negativa, né? Mas quando Paulo lida com a pregação do Evangelho, ele diz assim, circuncidar vai dar mais resultado? Vai. Circuncidar tem algum valor? Não. Mas se vai dar mais resultado, circuncida. Botar um jogo de luz para ter uma imagem melhor, para as 200 pessoas que estão assistindo agora essa mensagem, fora daqui, ou num culto de domingo, quase 1000 pessoas assistem isso fora daqui, vai ajudar com que elas assistam melhor, tenham uma melhor percepção? Vai. Então bota jogo de luz. Mas é bíblico? Não é não bíblico, então bota. Entendeu? Nos apegamos firmemente à essência. Isso é mentalidade missionária. Nos apegamos firmemente à essência, à palavra do Senhor, mas não nos submetemos às tradições como se bíblicas fossem. Sabe as igrejas que estão mais caindo no Brasil, gente? Igrejas históricas, que pela primeira vez no censo começaram a decrescer. Igrejas maravilhosas, como a Igreja Congregacional do Brasil. No último censo, foi a igreja que diminuiu de tamanho. A única igreja que diminuiu de tamanho. Porque se nós não conseguimos comunicar para as novas gerações, e se eu não consigo ter jovens e adolescentes numa igreja, é porque as próximas gerações não estão ouvindo o Evangelho, porque não estão entendendo o Evangelho. E se as próximas gerações não entendem o Evangelho, elas não conseguem passar o Evangelho para as próximas gerações. Ou nós nos comunicamos da forma que a geração ouve e entende, ou as igrejas diminuem
e a palavra do Senhor deixa de ser pregada. Segunda coisa interessante nesse texto que nos faz ter mentalidade missionária. A Bíblia diz que, por 2 vezes, Paulo tenta ir pregar o evangelho em algum lugar. A Bíblia diz que ele vai pregar o evangelho em determinado lugar e o Espírito do Senhor o impede. E aí a Bíblia diz que ele tenta então pregar o evangelho em um segundo lugar. Gente, ele não estava indo fazer besteira. Ele não estava indo para o Festa Verão, entendeu? Paulo foi para o Festa Verão e o Espírito Santo impediu. Não. Paulo foi ver a Anitta no Festa Verão e o carro virou. Não. E vira, né? Porque facada em Festa Verão só pega crente. Eu acho uma bênção isso. Eu tenho uma teoria quase bíblica de que desviado é a meta, né? Crente desviado é a meta no forró, entendeu? Eu tenho uma teoria quase bíblica. Um dia eu escreverei um livro sobre isso. Não a deixará bíblica, mas estará escrita. Paulo não estava vindo fazer uma besteira não, gente. Você entendeu o negócio? Paulo estava vindo fazer o quê? Pregar o evangelho. Ele estava vindo fazer um negócio de Deus. E o Espírito Santo disse, Paulo, não vai. Você não vai pregar o evangelho aí. Não, então eu vou nesse segundo lugar. Não, Paulo, você não vai pregar o evangelho aí. E a Bíblia diz que Paulo tem um sonho. E aí Paulo, a partir desse sonho, conversa com seus amigos e então decide ir à Europa e à Macedônia. E aí que o evangelho entra na Europa pela primeira vez. E a Europa se torna um continente inteiro cristão a partir desse direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu começo a aprender algumas coisas aqui, porque se a gente quer ter mentalidade missionária, a gente precisa entender a ouvir a voz de Deus e a cumprir a vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vontade de Deus se concretiza na nossa vida a partir de portas fechadas também. A vontade de Deus se concretiza na nossa vida a partir de uma perspectiva negativa de Deus, de não ação de Deus. Assim como a vontade de Deus também se concretiza na nossa vida através das portas abertas de Deus. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou tentando entender se é da vontade de Deus eu fazer esse concurso. Aí eu faço, minha irmã, deve ser, né? Você não está pedindo para pecar, só quer fazer um concurso, então já está passando na primeira fase, né? Que a primeira fase de saber se é da vontade de Deus é se você quer pecar, se está na Bíblia, né? Então, eu queria tanto casar com esse cara casado, não é da vontade de Deus. Né? Isso aí é fácil. Esse é o primeiro teste, o teste 1. Passou no teste 1, vamos para o teste 2, entendeu? Então, passou no teste 1, a coisa não é essencialmente pecaminosa, você quer fazer um concurso. Fazer um concurso é igual a comprar um carro. Comprar um carro quando você já tem 2 e está querendo se amostrar é um pecado tremendo. Comprar um carro quando você está andando de 301, sai um financiamento, você comprou, é uma bênção. Né? Então, primeiro teste para saber se é da vontade de Deus é quando muitas vezes as portas se fecham para você. Talvez isso seja Deus lhe fazendo perseverar, lhe fazendo crescer mais e tal. Tudo isso vai ter um senso gigantesco de discernimento aqui. Mas uma vez eu falei de passar em concurso e você já sabe, eu ficava orando a Deus para passar em concurso, querendo saber se era da vontade de Deus, eu reprovei 17, será que era? Aí teve uma hora que eu fiz, eu acho que eu não gosto mais não desse negócio de fazer concurso. Eu estou começando a achar que não é da vontade de Deus. Está parecendo que Deus não quer. Entendeu? Fui uma vez, não. Outra vez, não. Outra vez, posso fechar. Outra vez, fechou de novo. Outra vez, fechou de novo. Outra vez, fechou de novo. Será? Isso é bênção, gente. Porque Deus fecha portas, olha que bênção. Bênção demais quando Deus fecha a porta, porque é da vontade dele fechar. Isso é bênção. Quando Deus acaba um namoro sem futuro. Acabei esse namoro 5 vezes. Se for casar, vai dar casamento? Será? Quem vai dizer a ela que não, hein?
Às vezes Deus me bota numa situação de dizer, parece que não é, né? Pastor, só acabei e voltei 5 vezes. Será? Deus, vou pregar aqui. Não. Vou pregar aqui. Não. O que é que Deus quer falar? Não é da vontade de Deus, caramba. As portas fechadas nos revelam muita coisa. As portas fechadas de Deus, por exemplo, a falta de talento no reino. Tem gente que chega para mim e diz, pastor, eu quero pregar. Meu irmão, vai facilitar? Começa aí, faça uma devocional. É só a graça do Senhor Jesus. Até a Bíblia ficou com vergonha do que foi pregado nela. Eu faço, meu irmão, eu acho que não deu. Pastor, mas a vontade de Deus é que eu pregue. Quem vai dizer a ele que não? Não, não, Tiago, Deus me chamou para louvar. Como é aquela mulher que faz os falsetes? Melody. É MC Melody Gospel. Quem vai dizer que ela não canta bem? Entendeu? As portas fechadas, gente, revelam-se a vontade de Deus para a gente. Entenda, eu não estou dizendo para você que porque algumas portas se fecharam, quer dizer que necessariamente, Tiago, acabei 5 namoros, necessariamente você freira? Não. Não. Deus pode estar trabalhando isso no seu coração, ainda lhe fazendo crescer em alguns aspectos. Eu não estou dizendo necessariamente isso, mas eu estou dizendo que portas fechadas e portas abertas revelam a vontade de Deus. Vamos entender outro aspecto? As circunstâncias. As circunstâncias, elas também precisam ser analisadas, como o que Paulo fez aqui, para analisar. E você usa a circunstância e você precisa da razão. A Bíblia fala que a gente precisa ter um culto racional a Deus, para que através desse culto racional a gente possa descobrir qual é o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus também vem a partir de um culto racional, através da razão. Existe uma análise que diz que o Espírito Santo impediu Paulo, e a Bíblia diz o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir ao segundo lugar, porque Pedro já estaria lá pregando. Então, a Bíblia foi mais simples ao dizer que o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir. Mas talvez o que tenha acontecido foi, Paulo fez, espera aí, quem está lá é Pedro. Espera aí, se Pedro está lá, não precisa eu estar. Então acho que eu não preciso ir para lá, não. Essa vontade de Deus foi dita numa perspectiva não apenas circunstancial, mas também a partir de uma perspectiva racional. A vontade de Deus você também entende a partir e através da razão. O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer me ensinar? Para onde Deus quer me levar? Mas uma outra coisa que é interessante é que Paulo tem um sonho altamente espiritual, mas a Bíblia diz que ele compartilha esse sonho com seus amigos. Porque se tem uma terceira coisa que a gente precisa entender sobre a vontade de Deus, é que a vontade de Deus, ela também é testificada através da comunidade, através da multidão dos conselhos. Sabe o que é bênção quando você quer saber a vontade de Deus? Conversa com alguém. Mas conversa com alguém de futuro, pelo amor de Deus. Entendeu? Conversa com alguém que possa realmente lhe dar bons conselhos. A Bíblia diz que a sabedoria vem da multidão dos conselhos. Agora, não vá atrás daquele conselho já direcionando, não, né? Tem gente que diz assim, pastor, é porque é de Deus, não é? Não é, pastor. Bota a mão no revólver aqui atrás. Eu faço, com certeza. Desse jeito, meu amigo. O que a gente precisa entender é que a razão também nos revela a vontade de Deus e os conselhos e os amigos também nos revelam qual é a vontade de Deus. A questão é que o chamado de Deus nos faz dizer sim para algumas coisas de Deus e não para outras coisas de Deus. Sabe qual é a coisa mais difícil que eu percebo nesse texto? E que é o grande dilema na minha vida? É que Paulo estava entre dizer sim para coisas de Deus ou dizer não para coisas de Deus.
Dizer não para coisas do diabo é difícil, mas é óbvio. Amém? Vamos aqui fumar um baseado, não sei o quê, fazer não sei o quê. Você tem a tentação, mas é meio óbvio a resposta, né? Não, saia daqui, mulher de Potifar do diabo. Né? É difícil, mas é óbvio. Não é verdade? Quando a coisa é pecaminosa, é óbvio, está na Bíblia, o Espírito Santo lhe incomoda e tal, tal, tal. Agora me diga uma coisa, dizer não para as coisas de Deus, aí é difícil. Uma vez o pastor Sérgio disse uma frase, eu achei muito interessante, ele disse assim, isso não está no livro não, eu vi numa pregação, ele disse, Deus tem uma mulher, você pode estar namorando uma mulher de Deus, mas talvez essa mulher não seja de Deus para você. Aí 3 pessoas saíram chorando no culto, foi uma coisa incrível. E quando você começa a ter que discernir e a ter que dizer não para coisas que são de Deus, mas não são coisas de Deus para você. Porque se tem uma coisa que mentalidade missionária tem que ser dada no nosso coração, e a gente tem que ter mentalidade missionária, é mentalidade de dizer não para coisas que são até de Deus, mas não são coisas de Deus para você. Eu não acredito que você tem um único dom e tem que usar esse dom, e se você tem 3, você vai ter que usar os 3, não. Por exemplo, Saulo, o pastor Saulo, eu o conheci, ele cantava no coral, ele cantava no louvor da igreja. Vocês sabiam que Saulo cantava? Não, não. Alguém sabe quem é Saulo? Beleza. Vocês sabiam que ele cantava? Canta lindamente. Canta, o cabra é jeitosinho para cantar. Quantas vezes você viu Saulo aqui no louvor? Acho que nunca. Se você não é antigo, nunca. Aí você vai dizer, Deus vai cobrar de você, Saulo. Um dia você vai chegar no céu e vai dizer, cadê sua voz para Deus? Satanás enterrou sua língua? Quando eu cheguei na igreja, gente, eu fui o cara que fiz tudo. Tirando o ministério de dança, eu entrei. Eu fiz teatro. Uma vez eu toquei teclado no louvor, só durou uma vez. Aprendi 3 acordes, fizeram, vai Tiago, faz esses 3 acordes. Mas nunca mais, eu vi que não era para mim, racionalidade. Ó. Será que é da vontade de Deus? Não. Eu liderei o Ministério de Esportes. Não tinha ninguém para liderar, eu lidero. Eu liderei Conexão, eu já liderei Juventude. Só que chegou a hora, gente, que eu percebi que, apesar de que eu poderia fazer algumas coisas na igreja, o meu chamado missionário, ou o que Deus estava me direcionando, Ele estava me direcionando para viver mais enfaticamente uma área da minha vida. Eu até poderia fazer tudo, Saulo até poderia estar no louvor, mas ele ia ter que continuar sendo pastor, continuar liderando uma rede, continuar tendo 2 meninos, uma mulher, e no meio do caminho, se ele ainda tivesse ensaiando, cantando, ele ia perder ou uma mulher no meio do caminho, ou a família, ou não ia mais conseguir fazer nada na vida, ou ia perder a sanidade. E eu digo isso porque normalmente a gente se apaixona para fazer as coisas para Deus, e isso é bênção. Isso é bênção. Faça para Deus, trabalhe para o Senhor, honre a Deus em todas as coisas e tal. Você sabe disso. Mas a vontade de Deus também existe aqui, também se transparece, quando a gente aprende a dizer não para coisas que são até de Deus, mas que outras pessoas podem fazer. Pode ser algo de Deus para outra pessoa, não necessariamente para você. E eu percebi isso na minha vida na forma mais difícil. Foi quando eu adoeci e eu passei mal com tanta coisa que eu fazia na minha vida, e eu tive que aprender a dizer não para as pessoas. E foi quando eu aprendi a dizer não para as pessoas que Deus foi levantando outras pessoas para fazer aquilo que eu não estava mais fazendo. Porque uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é que isso aqui, a igreja do Senhor,
não é minha, não é de pastor Sérgio, é de Jesus. E se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Entender a vontade do Senhor para dizer sim para as coisas de Deus, mas também aprender a dizer não para as coisas de Deus, que Deus quer que outra pessoa faça. Talvez assim, eu deixei de fazer muita coisa, gente. Para estar aqui, eu deixei de fazer muitos aconselhamentos. Para estar aqui, eu nunca mais discipulei ninguém. Para estar aqui, eu não estou mais no Ministério de Teatro. Quem sabia que eu já fui no Ministério de Teatro? Aqui da Cidade Viva, sabia? Tem uma foto minha ridícula de 25 anos atrás no teatro. Já fui do teatro. E eu acho que o teatro me ensinou muito para estar aqui. Entendeu? Para poder pregar, para poder ensinar. Mas se eu tivesse que dizer sim para tudo, eu não conseguiria pregar. Isso pode ser para você de várias formas que Deus pode falar. Para a gente encerrar, a Bíblia diz no versículo 9 que durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajude-nos. É interessante, né? O pastor Sérgio faz uma metáfora que eu gostei demais no livro. Ele fala de Lost. Quem assistiu Lost? Levanta a mão. Quem assistiu Lost? Quem se decepcionou com Lost? Levanta a segunda agora. Todo mundo. Tá vendo que coisa linda? Você não assistiu Lost? Lost era um seriado muito interessante, né? Então o pessoal estava num avião, o avião caiu, foi a desgraça toda lá. Depois eles começaram a andar numa ilha. Aí cada episódio falava da vida de uma pessoa. Parecia que tinha caído umas 10 pessoas no avião. No final foram 1.500 no mesmo avião. Porque todo episódio falava de uma pessoa diferente. E aí trazia os dilemas que ela vivia na ilha e mostrava o passado dela, a história dela, né? Era interessante, porque você ia vendo os dilemas que ela estava vivendo no presente, mas quando você entendia a história dele, você fazia: ah, agora eu entendi porque você é assim, né? Aí você, todo episódio dava uma esperança que você estava entendendo alguma coisa. No final, o seriado acabou, ninguém entendeu nada, e foi só a graça do Senhor. Mas era interessante essa experiência. Eu gosto desse tipo de seriado, que cada episódio, né, você fala de alguém, de uma pessoa, traz a história, você vai conhecendo mais essa pessoa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém assim, de corredor, aí do nada essa pessoa diz: fulano, deixa eu conversar com você. Aí ela abre a vida dela, aí você faz: ah, agora eu estou entendendo mais quem é você, agora eu estou entendendo mais qual é a sua história. É interessante isso de entender a história de alguém. Jesus, ele pregava para as multidões, mas Jesus se preocupava com pessoas. As multidões, elas eram importantes, mas mais importantes eram as pessoas. Jesus se preocupava com cada pessoa. O que a gente vê nesse texto, gente, é um sonho onde Paulo está dormindo, óbvio, ele está sonhando, e uma pessoa, um macedônio, um europeu, ele clama por ajuda. E se Paulo tinha recebido 2 nãos de Deus para coisas de Deus, agora é um pedido de socorro que faz Paulo despertar e dizer: peraí, então é para cá que eu tenho que ir. É ouvir o grito de socorro, é entender o que é que as pessoas estão falando. O projeto Cidade Viva, se você não sabe, ele surge de um pedido de socorro. Foi uma mãe desesperada com um filho dependente químico. A gente era uma igreja simples, 150 pessoas, R$3.000 no caixa, estava rica a igreja, para pagar as contas, para pagar a energia, o básico, para fazer vigília, até que alguém pede socorro. E aí diz: espera aí, o que é que a igreja do Senhor está fazendo sobre isso? O que é que a igreja do Senhor está fazendo sobre um estado que era um dos estados de maior consumo de crack no Brasil? Fazendo nada. E é ouvindo o pedido de socorro que diz: ah, não, a direção é essa, o caminho é esse, é para cá que eu tenho que ir. Sabe o que é uma igreja transformacional? Sabe o que é uma igreja transformacional? Sabe o que é ter mentalidade missionária, para eu resumir para você? Sabe o que é ter mentalidade missionária? Mentalidade missionária, primeiro, é você não sacralizar as formas, é você entender contextos. Você é um missionário, você entende contextos.
Segunda coisa, você segue a vontade do Senhor. Terceira coisa, você é sensível aos gritos de socorro. Você é sensível aos gritos de socorro. Olhe para mim. Quem é pessoense aqui? Quem é que mora aqui em João Pessoa? Mora em João Pessoa. Tá bom. Quem não mora em João Pessoa? Quem não mora? Beleza, tem algumas pessoas, né? Ok. Eu vou falar para quem mora em João Pessoa. Tá certo? Eu vou falar para a juventude, eu vou falar para jovens. É um culto de jovens, eu vou falar para jovens. Jovens, qual é o grito dos jovens de João Pessoa? Porque se a Rede Nuvem não escuta os gritos dos jovens de João Pessoa, nós não somos missionários. O maior erro que a igreja colocou é entender que missionário é quem vai para a África. Missionário vai para a África, é bênção quando missionário vai para a África. Mas o que a gente precisa entender é que todos nós somos missionários. E todos nós somos missionários quando nós entendemos os nossos contextos, quando nós entendemos a vontade de Deus e quando nós ouvimos os gritos de socorro. Então, quando você chega na sua universidade, você precisa analisar o contexto. Você está na sua universidade, não adianta pegar Silas Malafaia, pegar a Bíblia dele da promessa de 200 quilos e bater na cabeça do seu professor. Não vai funcionar. Você tem que entender o contexto. O contexto ali, você vai ler Lee Strobel, você vai assistir o filme Em Defesa de Cristo, é assim o nome, viu? Você vai estudar apologética, você vai aprender cosmovisão cristã e você vai dialogar com ele. É o contexto. Você quer ser missionário? Entenda o contexto. Ah, Tiago, mas é porque a ABU está lá na universidade, é uma bênção, está há 100 anos lá na universidade. O problema é que está há 100 anos fazendo a mesma coisa, com todo respeito. Gente, me perdoe. Eu respeito tanto, conheço todo mundo. O problema é que um antropólogo nesses dias disse, sabe o quê? Nós somos e temos no Brasil igrejas maravilhosas para o século XVIII. Nós temos muitas vezes trabalhos de jovens maravilhosos, bíblicos, o pessoal está lendo a Bíblia, está maravilhoso, mas para o século passado, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Um jovem desse na universidade disse que um programa maravilhoso, bíblico, está na Bíblia, ele não é antibíblico em nada. Chegou para mim e fez, pastor, por que meu grupo não cresce na universidade? Eu tento evangelizar, não consigo. Eu falei, o que é que tu está fazendo lá? Ele falou, estou fazendo um culto na minha sala. Eu falei, desde quando o culto dentro de uma sala vai atrair ninguém? Não, mas em 1996 uma pessoa se converteu, então eu continuei. Estou exagerando, lógico. Não vai dar certo. Você quer ser um missionário? Analisa o contexto. Mas vamos para o pedido de socorro. Quais são os pedidos de socorro, gente? A gente vive numa cidade que... quem não é de João Pessoa sabe do negócio. Ninguém aqui que mora em João Pessoa é de João Pessoa. Quem aqui mora em João Pessoa, mas não é de João Pessoa? Levanta a mão. Veja só, olhe para o lado. Ninguém é. Essa cidade foi tomada, invadida. Não é. A gente vem aqui estudar, vem aqui porque aqui é massa. Terceira idade também representa muito bem isso. As pessoas estão vindo do Brasil inteiro na terceira idade se aposentar em João Pessoa. Olhe para mim, preste atenção. Jovens vêm do mundo inteiro estudar aqui em João Pessoa, do sertão vêm estudar aqui em João Pessoa, aí moram em João Pessoa sozinhos. Sozinhos. Qual é o pedido de socorro de uma juventude de João Pessoa, gente? Ele quer que alguém bata na Bíblia, na cabeça dele com a Bíblia? Não! Ele quer que alguém ligue para ele. Ele quer, como Joe me disse um dia desse, que está evangelizando um cara da turma, foi pegar no supermercado a feira dele, para botar na mala dele, para levar na casa dele, porque o cara ia levar na mão. Eu fiz, isso é evangelismo. Isso não é o evangelismo, mas é a porta aberta para isso. A gente precisa ouvir os pedidos de socorro. Sabe o que é que eu vejo quando eu olho para João Pessoa, para os jovens de João Pessoa, estão desesperados, precisando de alguém que os ame. Ele deixou mãe, deixou pai, deixou irmão, está morando aqui sozinho, com 3 cabas nojentos dentro do apartamento que não paga o aluguel.
que suja tudo, que traz prostituta para transar no quarto do lado. Ele está desesperado. E a única saída para ele é ir para as festas também, é fazer a mesma coisa. E a gente, no nosso lenga-lenga, ao invés de chegar para o cara e ser amigo do cara e dizer, olha, tem alguém, eu estou ouvindo seu grito de socorro. Isso na cultura pop, gente, é tão interessante. Vocês ouvem Lady Gaga? Quem riu ouve, né? Vocês ficaram calados, ouvem. Lady Gaga é uma droga. A mulher quer aparecer, se veste com as roupas ridículas, e ela tem uma música chamada Judas. Eu ainda faço uma pregação sobre isso. Não sei se você já viu essa letra. Ela tem uma letra chamada Judas. E na letra dela diz mais ou menos assim: eu conheço Jesus, mas eu prefiro Judas. Agora me diga uma coisa, se essa mulher realmente não tivesse nem aí para Jesus, ela não estava cantando sobre Jesus. Se essa mulher tivesse nem aí para a vida espiritual e para as coisas celestiais ou para as religiosas, essa mulher não estava cantando sobre isso. Sabe por que ela está cantando sobre isso? Porque ela está desesperada sobre isso. Porque essa sede de Deus que ela tem no peito dela a incomoda. E a forma que ela tem de suprir isso é cantar contra isso, é se rebelar contra isso. Mas ela tem uma sede ali. Sabe quando ela se veste com a roupa de carne, ela está com sede, ela está dizendo, meu Deus, olhem para mim, eu preciso que você olhe para mim. Quando você vê uma menina com a sainha curta, vê a nojenta, safada, requebrando, Satanás, está doida que alguém está desesperada, gente, ela está pedindo socorro, me valorizem. Vejam que eu estou aqui. É uma coitada. Quando você vê esses caras se aparecendo, sabe, tirando foto de prato de comida, tirando foto do tríceps em academia. Quando eu olho essas coisas no Instagram, eu estou desistindo do Instagram. Eu só não saio do Instagram. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu só não saio do Instagram pelo primeiro princípio da mentalidade missionária. Eu preciso entender os contextos. Eu estou falando sério para você. Eu só não saio do Instagram porque eu preciso entender o que passa na mente vazia das pessoas. Aí eu trago uma piada do Instagram, todo mundo ri. Só serve para isso, para eu entender o contexto. Eu entender o contexto da geração Netflix, que demora mais para escolher do que para assistir. E eu preciso entender o contexto, gente. Olhe para mim, entenda, não ria não, olhe para mim, é sério. A gente precisa entender o contexto. Eu só vou ser pastor de jovens enquanto eu ainda tiver saco de entender esses contextos. Porque se não, eu deixo de ser missionário, eu vou liderar casais. Que é tudo igual mesmo, é só falar de toalha, pasta apertada no meio. Casamento é um negócio mais comum, né? Mas juventude não, juventude são contextos que mudam o tempo inteiro. Eu estou dando esse exemplo para você entender. Quando eu faço uma pregação sobre Adélio, sobre Safadão, sobre Jorge Mateus, eu tenho que ter saco para ouvir esses caras para entender o que é que esses caras estão cantando, que os jovens estão ouvindo, porque estão desesperados, pedindo socorro. Quando um cara canta que vida de solteiro, de casado é boa, mas é melhor solteiro, um diabo assim, um caba casado canta um negócio desse. Dia desse eu vi uma, que meu Deus do céu, como era? Se Deus fez outra de você, está decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, uma é minha e a outra é dele, de Deus. Meu Deus do céu, Jesus. A minha mentalidade missionária diz que eu tenho que entrar no Snap. Porque eu preciso entender o inferno daquele contexto. Entender o contexto, sabe, da descartabilidade das coisas. Eu ainda não entrei porque o Instagram já é pesado demais para mim, já é muito sofrimento de Deus para mim. Pessoas, eu olho para essas coisas, gente, eu não olho para essas coisas e acho engraçadas. Elas são engraçadas porque elas são desastrosas. Mas eu olho para essas coisas, eu olho para a cultura pop. E eu vejo pessoas desesperadas. Você não vê, não? Pessoas hoje descartáveis. Hoje as pessoas gritam por socorro, elas postam uma foto e elas voltam 50 vezes para ver quantas curtidas receberam.
Porque elas voltam todas as vezes porque o coração delas está desesperado, dizendo, olhem para mim, olhem para mim. Eu preciso que alguém olhe para mim, eu preciso que alguém valorize a minha frase. E eu não posso suportar que ninguém discorde da minha frase, porque Game of Thrones é a melhor série. E eu vou brigar com você, porque Lula não pode, Bolsonaro, diabo. E se você discordar de mim, porque ninguém pode discordar de mim, agora se você concordar de mim, olha que coisa boa, eu tenho tantas curtidas, que desespero. A cultura hoje, da juventude hoje, é uma cultura de jovens desesperados pedindo socorro. E se nós queremos ser missionários nessa geração, a gente precisa ouvir essas coisas como pedidos de socorro. Porque assim é o que eles são. Isso é o que eles são. Achei interessante que eu trabalho com escola e o estudante modelo das escolas é o estudante de medicina, não é verdade? Coitado da gente que não passou em medicina, né? Nunca saímos no outdoor. Nós éramos ótimos alunos, a gente era até bonitinho no ensino médio. A gente nunca respondeu ao professor, nunca saiu de sala, mas a gente nunca saiu no outdoor. Por quê? Porque não passamos em medicina. Joe, por exemplo, passou, mas não saiu porque era feio, né? E porque ia ocupar o outdoor inteiro. Cadê ele? Brincadeira, Joe, brincadeira. Eu sei que na próxima você desconta, né? Esses alunos modelo de outras escolas, das escolas, esses alunos tão venerados, tem um grito de socorro que eu tenho chorado por isso, e que tem me angustiado, gente, que é muita gente gritando e eu não posso fazer nada, sabe? O próprio Joe me disse um dado que a maior taxa de suicídio hoje que existe na universidade vem dos alunos de medicina. Alunos que cresceram extremamente na área intelectual, mas muitas vezes, por questões do dia a dia, por sei lá o quê, não conseguiram crescer em outras esferas da vida. Nesses dias, uma menina de Campina Grande se suicidou e ela tinha postado numa rede social o seguinte texto: estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. E essa menina pediu socorro, gente, numa rede social. Quem fez algo por essa menina? Talvez tenham feito, talvez tenham comentado, Deus sabe o que fez. Mas o que acontece é que ela tirou sua própria vida. E nós estávamos lá com ela na rede social. Mas talvez nós, que temos a resposta para todos os pedidos de socorro, estamos ocupados demais, pedindo nossos socorros, discutindo e lutando nossas brigas fúteis e idiotas, e religiosas muitas vezes. Por discutirmos por coisas não essenciais com irmãos com quem poderíamos nos unir para ajudar essa menina. Precisamos entender os nossos contextos. Precisamos ouvir a voz de Deus de forma sincera e inteligente e sábia. E precisamos ouvir os pedidos de socorro de uma geração que sabe disfarçar muito bem, mas é a geração que mais tem sofrido em toda a história. Nós temos a maior responsabilidade que a Igreja do Senhor já teve com jovens. Jovens dispersos, dissimulados, vazios. E se não lutarmos contra isso, seremos iguais a eles. Que o Senhor nos abençoe.
a sermos relevantes e a pregarmos o Evangelho, quer seja circuncidados ou não. Não sei com que cara faremos, mas temos que fazer. Porque é insuportável ver essas pessoas pedirem socorro e morrerem sem nenhuma ajuda da igreja. Que o Senhor nos abençoe, gente.